Fala para o irmão que está no celular assim: Deus vai falar contigo nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Iremos ler apenas alguns versículos. Irei ser breve na palavra do Senhor, mas eu tenho a certeza que Deus vai falar contigo. 2 Reis, capítulo 6, Antigo Testamento. Quem achou diz amém. 2 Reis, capítulo 6, o título aqui é: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. O versículo 1 diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra, ó Pai. Fale com o teu povo, ó Deus, fale com a tua igreja, Senhor, que não venha, Pai Santo, ser palavras de tão somente conhecimento humano, mas que venha ser, Pai Santo, também palavras do teu Espírito Santo. Fale com a tua igreja, ó Deus, ministre uma palavra de poder, ó Pai, que o teu povo, ó Deus, venha viver esta palavra, que eu venha viver a sua palavra. Fale com a tua igreja nesta noite, ó Deus, que toda barreira, todo impedimento contra esta palavra venha ser posta por terra agora, e fale com o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 6, uma palavra que, se você ler, você vai falar: bom, um milagre, algo comum. Bom, não vai ter um espanto tão grande. Quando nós lemos essa palavra, muitas pessoas lê uma, duas vezes, porém muitos não tiram proveito desta palavra. Uma palavra pouco pregada, mas é uma palavra que, se nós formos analisá-la, estes 7 versículos de 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ver que aqui existe uma preciosidade de palavra. Quem está me entendendo diz amém. Vamos analisar. Olha o que diz o primeiro versículo. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vou explicar para os irmãos. Eles estavam no local, Eliseu, juntamente com alguns outros rapazes, eles estavam no local como se fosse uma escola de profeta, onde eles aprenderiam coisas da parte de Deus. Só que aquele lugar, quando nós vemos aqui o versículo 1, olha que os filhos dos profetas, olha que aqueles alunos de Eliseu falaram: Eliseu, olha Eliseu, nós estamos aqui, só que Eliseu, está apertado aqui, Eliseu, está estreito já, não está cabendo legal, Eliseu, vamos aumentar essa casa, vamos ampliar, vamos crescer. Aqui nós analisamos que existia uma insatisfação daqueles rapazes. Eles estavam insatisfeitos com o local que eles estavam, não estavam agradando, porque estavam num local incômodo, estavam num local apertado, e eles queriam o quê? Ampliar. Não é errado eu e você querer ampliar, querer crescer, querer progredir, não é errado.
Você querer prosperar? Não, de maneira nenhuma. Quando você põe Deus na frente, está agindo corretamente. Quer ver o seu comércio crescer? Amém, é de Deus. Quer ver você ampliar a tua casa, construir mais um andar? Não sei, trocar o seu carro? Não é errado isso. E aqueles homens, eles queriam ampliar a casa onde eles estavam. Queriam fazer crescer. E nesta noite, tem pessoas que entrou neste lugar. E Deus fala para você hoje: eu vou ampliar a sua casa. Eu vou ampliar aquilo que você quer. O que você quer que Deus amplie? O que você quer que Deus faça crescer? Deus fala para você hoje que Ele vai te dar condição para você ampliar o teu casamento. Teu casamento está fechado, está estreito, o Senhor vai fazer ampliar o teu casamento. Teu casamento vai ser um casamento de bênção. Pessoas vão falar: olha que casamento abençoado. É o teu comércio, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. É a tua casa, quer construir, quer dar uma reforma na sua casa, Deus vai te abençoar para você prosperar a tua casa. O que você quer? É a tua vida espiritual? Quer que Deus te capacite com poder? Deus te fala hoje que Ele te capacita. Você vai ampliar a sua casa. Quem quer que o Senhor amplie a sua casa, levante a mão para o alto e diga glória a Deus. Fala assim: eu vou ampliar minha casa. Essas vozes fracas não, fala assim bem forte: eu vou ampliar minha casa. Se eles ficarem satisfeitos, não dá. O povo de Deus não pode ser um povo acomodado. Hoje em dia tem muitos cristãos que se acomodam. Existem muitos pastores hoje em dia que se incomodam. Abriu uma igreja, colocou algumas cadeiras. Deixa assim mesmo, vamos levando. Comodismo, não quer crescer, não quer ampliar. Porque para crescer, para ampliar, vou te ensinar um negócio. É importante orar, sim ou não? Para crescer é importante orar? É importante trabalhar também? Sim. Para crescer, irmãos, tem custo. Para crescer, para ampliar, tem custo. Tem trabalho, tem oração. Hoje você vê essa igreja aqui, é um sonho. Não davam nada, mas para chegar onde está, trabalho, oração, trabalho e oração. Fala comigo assim: trabalho e oração. Para tudo na minha e na sua vida tem que ter trabalho e tem que ter oração. Só trabalhar sem oração não vai. Só orar de braço cruzado também não vai. Então, para crescer, para ampliar, nós temos que fazer a nossa parte. Fala assim: eu tenho que fazer a minha parte. Preste atenção, não fecha a Bíblia não, olha o que diz no versículo 2, 2 Reis 6, versículo 2, olha o que eles disseram: vamos pois até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar, para habitar ali. E disse Eliseu disse: ide. Olha o que aqueles homens falaram: vamos lá, todos nós vamos, e todos nós vamos buscar uma viga e vamos trazer. Eliseu virou para eles e falou: ide, vai, boa ideia, pode ir. O que nós aprendemos aqui? Uma colaboração, uma união. Irmãos, para fazer este culto, um exemplo, este culto de hoje, precisamos de obreiros para ficar na porta, precisamos de obreiros para louvar a Deus, de músicos, precisamos de pessoa para pregar a palavra, outro para orar. Um precisa do outro. Sozinho nós não chegamos em lugar nenhum. Adiantaria somente um deles ir lá e buscar uma viga? Sim ou não? Sim ou não? Não adiantaria. Tinha que ter união. Para a igreja ir para frente, para esta igreja prosperar, não depende só do pastor Rogério, não depende somente dos obreiros, depende de cada um de nós. Todos nós temos que trabalhar. Na tua empresa, um depende do outro, cada departamento depende do outro. Na nossa vida é a mesma coisa. Fala assim comigo: eu preciso do meu irmão. Então olha para ele e fala assim: eu preciso de você.
Não, fala para outra assim: eu preciso de você, mas com mais fé. Amém? Um precisa do outro. Sozinho nós não chegamos em lugar nenhum. Mas vamos continuar a palavra. Versículo 3. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Perguntaram para Eliseu: Eliseu, você vai com a gente, Eliseu? Vamos lá? Eliseu falou: eu vou. Irmãos, Eliseu, ele era o líder, estava na frente daqueles jovens. Perguntaram para ele: Eliseu, você vai com a gente? Em outras palavras, falaram assim: Eliseu, você vai dar o exemplo para a gente? Fala assim: eu tenho que ser o exemplo. Na tua casa, no teu serviço, na tua rua, aonde você estiver, você tem que ser o exemplo. Eu tenho que ser o exemplo. Viraram para Eliseu e perguntaram: Eliseu, peraí, você mandou a gente ir, falou que a ideia era boa, só que você vai também pegar o machado para cortar? Eu vou. Muitas vezes existem pessoas que prega e não vive o que prega. Que Deus venha ter misericórdia de mim, que eu pregue o que eu vivo e que eu viva aquilo que eu prego, porque eu e você temos que ser exemplo. Se Eliseu falasse: eu não vou, eles poderiam ir, mas chegariam lá, não seria a mesma coisa. Eu e você, em outras palavras, temos que ser o exemplo. Aonde nós estivermos, nós temos que dar o bom exemplo. Se você prega que Deus é amor, ame o seu irmão. Se você prega na sua casa que Deus é amor, viva amor dentro da sua casa. Se você prega no seu serviço que Deus é fiel, seja fiel também ao teu serviço. Aquilo que você pregar, viva aquilo que você pregar. Aquilo que você tem pregado, aquilo que você tem falado para os outros, viva você também. Esta palavra serve para mim e que também venha servir para você. Fala comigo assim: eu a partir de hoje vou ser um exemplo. Amém? Vamos continuar. Versículo 4. E foi com eles, chegando eles no Jordão, cortaram madeira. Foram lá, como eles tinham combinado, chegaram até a beira do rio Jordão e foram cortar madeira. Agora, olha que versículo lindo. Versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Olha que tremendo. Está lá aqueles jovens, Eliseu, todos com machado na mão. Vamos cortar a viga. E estão lá. Cai a viga. E vão lá outro lá. Cortando as vigas. De repente um está lá, cortando, trabalhando, suando. De repente o ferro caiu. Caiu aonde? No rio. Irmãos, tem pessoas que querem trabalhar, tem pessoas que têm um desejo de fazer a obra, mas muitas vezes está usando coisas emprestadas. Sendo que a palavra do Senhor nos diz que nós não tomaríamos emprestado, nós emprestaríamos. E tem pessoas usando ferramenta emprestada. Os irmãos estão entendendo a palavra? Os irmãos estão entendendo aquilo que Deus quer falar com os irmãos? Fala assim comigo: eu preciso da minha própria ferramenta. Nós precisamos. E tem muitas pessoas que a ferramenta caiu. Eu vou ser mais claro para os irmãos. Sabe o que é ferramenta? Para eu e para os irmãos trabalhar, para eu e para os irmãos cortar a lenha, sabe o que nós precisamos? Precisamos do Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Jesus Cristo foi enviar 70. O que ele fez? Veio sobre eles e ministrou o Espírito sobre eles. Chamou os discípulos outra vez e falou: olha, eis que vos dou poder. Para quê? Para fazer a obra. Para eu e para os irmãos fazer a obra, nós temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas. Fala assim: eu preciso do Espírito Santo.
para nós fazermos a obra, para nós trabalharmos para o Senhor, nós precisamos do Espírito Santo. E aqui nos fala de um rapaz que estava cortando, de repente a ferramenta dele saiu, porque a ferramenta não era dele. Fala assim: eu preciso da minha ferramenta, eu tenho que ter minha ferramenta. Fala assim: eu preciso da minha ferramenta. Certa vez Davi foi pelejar contra o gigante Golias. Todo mundo conhece a história. Saul quis emprestar o que para Davi? O que? Só o irmão respondeu. Os irmãos não estão lendo Bíblia, misericórdia. Saul quis emprestar a armadura para Davi. A Bíblia nos diz que Saul, do povo de Israel, todos davam do ombro para baixo de Saul. Saul era grande, era forte. Davi pequeno. Pegou aquela armadura de Saul e colocou em Davi. Davi com aquela armadura grande, emprestada. Isso não serve para mim. Tirou aquela armadura. Foi no rio, pegou 5 pedras. Aqui está a minha arma. Só isso, Davi? Não. Eu tenho o Espírito Santo. Davi foi contra o gigante Golias. Não usou uma pedra apenas, mas ele foi com o Espírito de Deus. Saiba de uma coisa: se você for tentar fazer a obra de Deus, se você for tentar fazer algo para Deus, sem o Espírito Santo, de nada vale. Se Davi fosse com 5 pedras, ele ia morrer. Se Davi fosse com 50, com 100 pedras, ele ia morrer. Mas ele foi com o Espírito Santo, e com uma pedra ele derrubou o gigante. Saiba de uma coisa: se você quer que o gigante caia por terra na sua vida, você não pode lutar com ele com a sua própria força, mas você tem que lutar com o Espírito Santo. E nessa noite o Senhor, Ele te enche do Espírito Santo. Quando buscar o Espírito Santo, levanta a mão para o alto e fala: vem Espírito Santo, me enche do seu poder da unção. Fala assim: eu preciso do Espírito Santo. Era emprestado, não serve. Ferramenta emprestada não serve. Sabe quem empresta as coisas? O diabo. O diabo empresta. Já viu aquele ditado? Que ele dá com uma mão e tira com a outra? É assim mesmo. Eu falo isso porque, pela misericórdia, o Senhor me resgatou da Umbanda, do Espiritismo, da Seixonoen, do catolicismo. Me tirou disso daí. Era escravo do diabo. Minha mãe, praticamente uma mãe de santa, 8 anos envolvida na Umbanda, no Espiritismo. O Senhor nos resgatou. E eu pude ver que o diabo dava com uma mão e tirava com a outra. Por um lado nós tínhamos, mas de outro ele tirava. O diabo empresta as coisas. Deus não, Ele dá. Fala assim: Deus dá. Ele dá. Ele não empresta, Ele dá. E tem pessoas nessa noite que esse culto não vai acabar antes de você receber uma carga do Espírito Santo. Tem pessoas que nessa noite entrou aqui sem força para usar a ferramenta. Tem pessoas que nessa noite entrou com a ferramenta enferrujada, mas o óleo do Espírito Santo vai ser derramado neste lugar, e este culto não vai acabar antes que você seja cheio do Espírito Santo. Quem quer cheio, quem quer ser cheio, levante a mão e dá glória a Deus. Pede para Ele te encher, porque essa noite Ele vai te dar a ferramenta. Ele não vai te prestar, Ele vai te dar. Aleluia. Era emprestado, caiu. Versículo 6. E disse o homem de Deus. Olha o que Eliseu perguntou: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu foi lá, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. Olha que lindo. Está lá no rio. O homem ficou desesperado. Ele é emprestado. E agora, meu Senhor? Eliseu chega, homem de Deus. Estava com a ferramenta certa. Onde caiu? Caiu aí. Espera aí. Cortou a madeira e lançou. Se você jogar um ferro na água, o que acontece com o ferro? Se jogar um ferro na água, o que acontece? Afunda, porque é pesado. O ferro do machado caiu.
rapaz estava só com o toco na mão e batendo com o toco. Não adiantava, tinha que ter o ferro. O ferro estava onde? Lá no fundo. Deus está falando para você hoje. Olha bem nos meus olhos. Toda a igreja. Deus está falando para você hoje. O que caiu da sua vida? O que afundou na sua vida? O que afundou na sua vida? É o seu casamento que está afundado. O Senhor está te perguntando o que afundou. É a tua vida espiritual que está afundada. O Senhor está te perguntando, o Senhor está te perguntando onde caiu? Onde caiu a tua vida espiritual? É a tua vida financeira que afundou? O Senhor está te perguntando o que te afundou? O que te afundou? O que te afundou? Adiantava nada se o homem de Deus falasse, onde caiu? Caiu aqui. E se ele saísse para trás, não fosse lá colocar o pau, não adiantaria nada. Não daria solução. Não adianta nada você chegar para mim e falar. Adianta sim, porque eu vou orar por você. Mas não adianta, eu não vou poder fazer nada por você além de orar. Você chegar para mim e falar, olha irmão, meu casamento está destruído. O máximo que eu vou fazer é te dar um conselho, talvez, se eu puder, ou até mesmo orar por você. Se você falar, olha irmão, minha vida financeira está destruída, nem o dinheiro eu vou poder te dar, eu vou poder orar por você. Mas aqui está aquele homem que pode levantar aquilo que está afundado. Aqui está o homem que pode levantar do fundo do mar o teu sonho. Aqui está o homem que pode levantar a tua ferramenta aonde ela estiver. Aqui está o homem que pode levantar a tua ferramenta. Eu não sei aonde caiu, eu não sei porque a tua ferramenta caiu, mas nessa noite ele olha para você e fala, aonde caiu? Caiu aqui, então peraí, eu vou levantar. Xanabacandarabanai. Quantos podem aplaudir o Senhor bem forte nessa noite? Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Aonde caiu? O segredo da mensagem, aonde caiu? Onde você caiu? Aonde você tropeçou? Aonde você deixou o sonho sair pelos teus dedos? Aonde foi? Deus está te perguntando. Por quê? Quer saber de uma coisa? Olha que a palavra do Senhor nos diz. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, o que ele perguntou? Aonde o colocaram? Aonde colocaram Lázaro? Foi a pergunta de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha poder para ressuscitar. Tem pessoas que querem que Deus ressuscita. Tem pessoas que querem que Deus levanta a ferramenta que caiu. Tem pessoas que querem ver a mudança de Deus, mas não quer falar para Deus onde caiu. Como que eu faço para falar? Joelho no chão orando. Você tem orado? Você tem pedido para o Senhor levantar aquilo que caiu? Porque saiba de uma coisa. Pode ter afundado, ou pode estar afundando, mas a palavra do Senhor nos diz que certa vez estava no barquinho os discípulos. Jesus começou a andar sobre as águas. Começou a andar. O mais ousado dos discípulos, apóstolo Pedro, se levantou e falou, peraí, quem és? Sou Jesus. Se és tu, mando ir ter contigo. Vem. Pedro começou a caminhar também. Começou a caminhar. De repente Pedro começou a afundar. Jesus Cristo não deixa nada afundar. Ele deixa afundar se você não clamar. Mas os discípulos, Pedro, ele clamou, falou, Senhor me ajuda. Se você clamar hoje, pode estar afundado, pode estar afundando. Se você levantar hoje, que afundou, não importa o motivo, Ele vai fazer levantar. Fala assim, Jesus me levanta. Fala assim, levanta a minha vida, Jesus. Vamos continuar para finalizar. Versículo 7. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Vou ensinar um segredo para os irmãos. O Espírito de Deus vai ensinar para os irmãos um segredo.
o machado, o ferro, caiu aonde? No rio. Caiu aonde? No rio. E estavam os dois lá. Caiu ali, mais ou menos ali. Jogou, fez flutuar. Levantou o ferro. O ferro não foi parar na mão do homem. Não. O ferro continuava na água. Mas estava flutuando. Precisava o quê? Ele pegar. Ele precisava fazer o quê? Pegar o ferro. Pegar a ferramenta. Para uma pessoa, para ele pegar, ele podia pegar sim? Não. Ele não ia alcançar. Para ele pegar o ferro que caiu, ele tinha que se abaixar. Talvez ele precisou se ajoelhar. Talvez ele precisou deitar. Mas ele tinha que se abaixar. Se os irmãos querem ver Deus levantar a tua vida, você tem que se humilhar. Você tem que descer. Para subir, temos que descer. A palavra do Senhor nos diz, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, Jesus Cristo passando, em cima da árvore estava quem? Zaqueu, publicano, pecador. Jesus Cristo olhou para Zaqueu e falou o quê? Zaqueu, eu quero entrar na sua casa, desce. Zaqueu teve que descer, para Jesus Cristo estar na casa dele. Se eu e você quer ver a mudança de Deus na nossa vida, nós temos que descer. Abaixou as vozes. Nós temos que descer. Para subir, tem que descer. Sabe como que funciona? Você se ajoelhar ali, perante o rio, perante aonde caiu. Você tem que se ajoelhar e falar: Senhor, levanta, Pai, levanta isso, meu Deus, faça novo, ó Pai, levanta a minha vida, meu Deus, levanta a minha vida espiritual. Para você pegar de volta, você tem que se ajoelhar, você tem que orar. Aprenda uma coisa: para Deus entrar com a providência na sua vida, tem que ser de joelho no chão, tem que ser de oração. Para eu e você vemos a restituição de Deus, temos que orar. Para o homem ter de volta a ferramenta, teve que abaixar, teve que deitar talvez, teve que meter a mão na água e pegar de volta. Ele vai te ajudar e você vai pegar de volta. Fala assim: eu quero de volta o que afundou. Fala bem forte, fala assim: eu quero de volta o que afundou. Se você quer de volta aquilo que afundou, se coloque de pé neste momento. Se você quer de volta verdadeiramente aquilo que você perdeu, nós vamos te humilhar agora, nós vamos descer, nós vamos orar. Quem quer de volta diz amém. Nosso irmão Daniel vai estar fazendo um solo aqui na guitarra. Nós iremos orar a Deus. Nós vamos pedir para Deus